Olha só, a gente tem informação agora de que o Alcolumbre avisou a Lula em 3 momentos que o Messias seria derrotado na pretensão dele de ir para o STF, né? Ou seja, o Lula bancou a parada dizendo que não, temos que ver mesmo, porque ele achou que ia passar. Ele achou que por mais que o Alcolumbre tivesse dito para ele que não iria passar, que seria uma espécie de, sei lá, de chantagem do Alcolumbre, que o Alcolumbre estava impedindo a coisa. No final das contas, o Lula bancou o blefe, achando que o Alcolumbre estava blefando e perdeu, né? Acontece, você banca o blefe às vezes e perde, né? Então, isso muda a situação completamente do ponto de vista das estratégias do pessoal. Isso pode ter sido só um erro do Lula mesmo, no final das contas, né? Estão tentando colocar como se fosse um grande acordo do Alexandre de Moraes com Flávio Bolsonaro, com o Alcolumbre. Eu já falei que isso não faz sentido nenhum, né? O que houve, no final das contas, foi isso, um erro do Lula puro e simples, né? Agora, tem um problema, né? Aquilo que eu falei para vocês, o Lula vai retaliar o Alcolumbre, vai demitir todos os indicados do Alcolumbre, e o Lula já voltou para trás, já falou que não vai demitir ninguém, não, vai continuar. Por quê? Porque ele não tem alternativa, cara. O Alcolumbre está lá no Senado, vai ficar o resto do ano. Se o Lula demite o pessoal do Alcolumbre, aí que não aprova mais nada. Olha só, existem outros 27 nomes do Lula que têm que ser ainda aprovados pelo Senado, né, esse ano ainda. Ou seja, tem 27 becias que podem ficar chupando o dedo se o Lula resolver brigar com o Alcolumbre de verdade, para você ver o tamanho do problema que o Lula tem nessa história, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Jossi Roge C, e a esquerda está desesperada, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Alcolumbre avisou a Lula em 3 momentos que Messias seria derrotado no Senado. O presidente da República não quis acreditar nos alertas, ele achou que o Alcolumbre estava blefando. Todo mundo sabe que o Alcolumbre queria o Pacheco, né? Inclusive, num primeiro momento, o Lula até demorou a botar o nome do Messias. E quando botou o nome, o Alcolumbre falou que ia votar só depois das eleições o nome. Aí o Lula falou, não, que não sei o que lá, que vamos votar de uma vez, vamos botar para votar. O Alcolumbre avisou, se votar para votar agora, vai perder. Né? Ou seja, a derrota do Messias foi na conta do Lula mesmo, que o chefe do Legislativo, Davi Alcolumbre, avisou 3 vezes a Lula em encontros reservados que Jorge Messias não tinha votos para ser aprovado no STF, no Senado. Lula achou que era blefe. Deu no que deu. Pois é, e eu acho mais engraçado isso, o pessoal que fala que o Lula é um grande negociador político. Não, porque o Lula sabe negociar política, é um homem da política, que é um negociador experiente. Porra nenhuma. O Lula sabia fazer política com mensalão, cara, pagando o deputado. Aí é fácil, pô, tu não precisa convencer ninguém, é só pagar dinheiro pro pessoal e pronto, resolvido o problema, né? Quando ele não consegue agora mais ter, nem com o dinheiro que ele tem, com pouco dinheiro que ele tem, ele não consegue mais comprar, ele fica nessa situação, né? Aqui, ó, Alcolumbre iniciou o processo de escolha do ministro do STF, que substituiria Luiz Roberto Barroso, mais próximo de Lula do que terminou. Defendia o nome de Rodrigo Pacheco como um projeto coletivo de Lula e do parlamento para o STF. Lula optou por Messias e mandou Jacques Wagner vazar uma conversa privada que o presidente tivera com Alcolumbre. Esse foi um ponto de distensão das relações de Lula com Alcolumbre, mas eles seguiram conversando em momentos pontuais, ou seja, todo mundo sabia que o Barroso saiu do STF querendo dar a vaga para o Pacheco, porque o Pacheco segurou as pontas do STF aí por 4 anos, né? Segurando ali as trolhas todas que o pessoal queria jogar para o STF. Não, que não vai ter impeachment, não sei o que lá. Pachecão foi lá o capacho do STF, morre nessa história toda, né? Tanto o STF quanto o Senado queriam o nome do próprio Pacheco. Só que o Lula não quer, pô. O Lula quer botar o office boy dele lá, o pau mandado dele lá no STF, né? Aí mandou o Messias. E ainda fez essa sacanagem aqui, mandou o Jacques Wagner vazar uma conversa privada que o presidente teve com o Alcolumbre, não sei o que lá, ou seja, para piorar a situação do Alcolumbre, para forçar o Alcolumbre a aceitar o Messias, né? O petista acreditou que o peso da máquina com liberação de cargos e verbas, 12 bilhões de reais, né, fosse suficiente para garantir o terceiro ministro indicado no mandato atual. É o que eu falo para vocês, tem muito senador que realmente se vende. Tem essa turma fisiológica que se vende fácil, fácil, fácil. Mas o que está acontecendo agora? À medida que você começa a ter muita gente, tanto no Senado quanto na Câmara, que é mais ideológico, que não é tão fisiológico, que não se vende,
acaba que o preço daqueles fisiológicos sobe, porque o Lula não consegue comprar a oposição, ele tem que comprar a galera que está disponível para ele, cada vez é menor essa galera. Na Câmara ele tem mais dificuldade ainda, se não fosse o Hugo Mota ajudando o Lula o tempo todo, o Lula não aprovava nada. O Hugo Mota e o Alexandre de Moraes, né, que também ajudou nesse caso, né? O Lula, agora, os poucos senadores que tem lá no Senado já ficam muito caros. E aí você pensa assim, né? Pô, liberação de cargos e verbas. É, beleza, só que o problema é que se chega no final do mandato. O Lula está no final do mandato. Essas verbas têm tempo ainda de serem pagas esse ano? Até pode ser que sejam pagas, tá? Mas é difícil isso sair esse ano. Esse negócio de verba lá em Brasília demora pra caramba, tudo é demorado, tudo tem burocracia. Então o que os senadores fizeram as contas? Não, o Lula realmente liberou cargo. Só que cargo daqui até o final do ano, né? É útil, é lógico que é, o cara, né, senta lá e vai ganhar um dinheirinho, e pode passar alguns projetos e coisa e tal, e as verbas também é uma coisa positiva, mas não é uma coisa, não tem um valor tão grande, porque é só até o final do ano, né, o Lula já está acabando, né, e essa é a conta que o pessoal fez no final das contas, né. Aqui, ó, o Alcolumbre segurou o processo sempre alertando para o desastre, mas Lula, mesmo sem se envolver diretamente nas articulações, não quis escutar. No dia da votação, nem ministros de Lula, nem parlamentares da base tinham o mapa real de votos. Alcolumbre sabia o que estava para acontecer, lavou as mãos diante da postura do Planalto e dos vazamentos de uma conversa dele com o Messias na casa do Zanin. A gente falou sobre isso, né? Vazou essa informação de que ele teria conversado com o Messias na casa do Zanin. Por que vazaram essa informação? Porque queriam dar a entender que o Alcolumbre está apoiando agora o Messias de novo. Só que o Alcolumbre falou que não estava apoiando, não. Quando o pessoal perguntou, não, estou apoiando, não. Isso aí vazaram essa informação porque queriam mais uma vez sacanear o Alcolumbre, né? Mais uma vez o Lula tentou sacanear o Alcolumbre, dar uma de velhaco para cima do Alcolumbre, né? Em dado momento, passou a trabalhar pela derrota de Messias como forma de consolidar um período de negociações distantes com Lula. O preço, em termos de compartilhamento de poder da máquina, cargos de comando em estatais importantes, por exemplo, era alto para fazer com que Messias fosse aprovado, e Lula não quis pagar. Então, é o que eu falo para vocês, isso já ajuda a gente, mesmo quando você ainda tendo muitos senadores e muitos deputados que são fisiológicos, que se vendem, o fato de você ter um monte de gente ideológica já melhora a situação. Já fica mais caro, já sobe o preço. Isso já dificulta a vida do Lula. O Lula é um péssimo negociador político, é um idiota completo que não tem absolutamente nenhuma capacidade política, né? O que ele tem é dinheiro. Dinheiro ele consegue não sei de onde, mas ele consegue muito dinheiro para fazer as coisas acontecerem, né? Aí vem aquele negócio. Quem deu essa derrota para o Lula foi o Alcolumbre, isso ninguém tem dúvida. Agora, cheguei a falar sobre isso num vídeo, né? Como que o Lula vai reagir a essa derrota? Ele vai cortar cargos do Alcolumbre. É possível que ele corte 1 ou 2 carguinhos do Alcolumbre para poder dizer que respondeu, entendeu? Aquele negócio de dizer, viu, respondi aqui, ó, respondi. Mas, olha só, o conselho que Lula recebeu após o Senado rejeitar o Messias, né? Na manhã da quinta-feira, dia 30, auxiliares de Lula, mesmo inflamados, ponderaram com o presidente que ele não deveria levar para o fígado a derrota do Messias no Senado. Escolhido para Lula, ele perdeu, coisa e tal. Muitos petistas estão interessados num confronto com Davi Alcolumbre, o chefe do Legislativo e o principal responsável pela derrota de Messias na visão dos aliados de Lula. O problema é que o governo ainda não acabou e possui agenda legislativa e tem uma dura campanha eleitoral pela frente. Uma guerra total com o Alcolumbre agora, na visão dos aliados mais moderados de Lula, não ajudaria o projeto de reeleição e nem poderia ser vencida. Pois é, esse é o problema do Lula, ele brigar com o Alcolumbre. Primeira coisa, o Alcolumbre cagou pro Lula. Então o Lula tá numa situação que o Alcolumbre, você vai brigar comigo? Beleza, eu brigo contigo. Não vou criar caso, eu já sei que você vai perder mesmo, que não vai continuar o governo. Então, perder esse ano não tem problema, eu já tô preocupado com o ano que vem. Essa é a visão do Alcolumbre, né? Agora, mais do que isso, ainda tem um monte de coisa para aprovar. Por exemplo, Alcolumbre trava 27 nomes de Lula no Senado. O presidente do Senado, Alcolumbre, saiu da derrota de Jorge Messias para o STF com uma nova alavanca sobre o presidente Lula. Até 27 indicações do governo podem passar pela casa em 2026, em áreas que mexem com energia, bancos, concorrência, mercado financeiro, saúde, água, transporte e mineração. A cadeira do STF foi só o primeiro choque. A fila agora inclui agências reguladoras, Banco Central, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e mais um monte de gente, né? O recado político foi simples, Lula indica, mas o Senado carimba ou enterra. Há 2 cadeiras vagas no Banco Central. No CAD são 3 postos sem titular definitivo, inclusive a presidência. Na CVM, Otto Lobo já foi indicado para presidir o órgão, mas ainda aguarda a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos.
O Otto Lobo é aquele que era um cara controverso pra caramba, ainda não foi aprovado pelo Senado, né? Aí fica essa situação. O Lula, ele tem um monte de cargo para indicar o pessoal, mas depende do Senado para botar essas pessoas lá. E todos esses cargos podem ficar para o Flávio, meu amigo, se ele não conseguir indicar nesse meio tempo, né? São todos cargos que têm previsão, principalmente em agências reguladoras e coisa e tal, aqui, ó. Tem até 19 nomes para indicar em 2026. ANEEL, a Agência Nacional de Petróleo, ANP, Anatel, ANS, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, um monte de coisa que depende agora do Alcolumbre. O Alcolumbre pode não votar, pode segurar isso tudo até o ano que vem, né? Então, assim, eu acho que o Lula não vai conseguir fazer nada em retaliação ao Alcolumbre, né? Aqui, ó, o Lula calcula a reação às derrotas. O Camarote está dizendo aqui, ó, após derrota no Senado, o presidente Lula decidiu baixar a temperatura e não agir no calor do momento. Nos bastidores, a leitura é clara. O jogo político em Brasília endureceu e cada movimento agora tem impacto direto no equilíbrio entre Planalto, Senado e Supremo. O Lula tá fudido, como eu falei, ele não tem alternativa nenhuma, não tem nada que ele possa fazer. Essa é a natureza do jogo. E ele chegou nesse ponto exatamente porque forçou a barra, sem ter esse poder todo, sem ter realmente controle sobre o Senado. Tentou se bancar de macho, achar que só o nome dele conseguiria alguma coisa e não conseguiu, né? Ano eleitoral, ninguém está apostando mais no Lula, essa é a situação, meu amigo, chama-se pato manco. O cara começa a chegar o café frio para ele, começa as coisas a não acontecer, ele dá ordem para o pessoal subalterno ignora, não obedece às ordens. Na frente dele fala, não, pois não, chefe, vou fazer imediatamente. Aí depois vai lá jogar paciência no computador, que não tem tempo para ficar obedecendo ordem, né? Então esse é o grande problema do Lula. E o Alcolumbre avisou, tá? O Lula comprou essa derrota de graça. Aqui, ó. E além disso, Alcolumbre articula impeachment de ministro do STF por reeleição para comando do Senado. Eu não sei se isso é uma boa negociação não, tá? Eu acho que era melhor o Flávio negociar para termos nós o controle do Senado ano que vem e um senador do PL, né, no Senado e aí a gente faria isso aí do mesmo jeito, né? Porque a gente poderia ter o impeachment do mesmo jeito, a gente tendo a presidência do Senado, né? Mas eu não sei, dependendo de como é que for, dependendo se o impeachment for esse ano, de repente, né? Dependendo de como é que for o preço disso daí, talvez seja uma boa alternativa, né? O ponto importante disso daqui, o Alcolumbre e a maior parte dos partidos do Centrão já estão olhando muito mais para o Flávio ano que vem do que para o Lula esse ano, meu amigo. O Lula já acabou. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.